aqui é a Mila do De Livro em Livro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Os Trabalhos de Hércules, de Agatha Christie. De Hércules, de Agatha Christie, é mais um livro que leio pro projeto Lendo Agatha Christie 2020. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui uma playlist desse projeto pra você saber do que se trata. Quais foram os livros que a gente já conversou por aqui no canal. Se você já perdeu algum, já pode também ir conferir, tá? E aproveita, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, tanto do projeto quanto dos vídeos que eu vou postando aqui no canal, tá? Também não deixa de curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito na divulgação. E também acompanhar as minhas redes sociais, porque lá, sério, vocês vão saber de primeira mão do que eu estou lendo assim em tempo real. Os Trabalhos de Hércules, de Agatha Christie, ele foi lançado originalmente em 1947. Só que aqui ele foi lançado, essa compilação toda aqui, esse volume assim, lá nesse ano aí. Esse livro se trata de um livro de contos. Os contos já vinham sendo publicados assim, individualmente. É interessante eu mencionar também que Os Trabalhos de Hércules é esse livro de contos e que esse, se eu não me engano, é o segundo livro de contos que eu leio de Agatha Christie. Li só um outro, mas eu não gostei tanto. E assim, é relativamente um consenso geral que os livros de contos de Agatha Christie não chegam aos pés dos livros de romance já. E isso é muito visível. Os livros de contos dela geralmente são bastante ok, dá pra ler, a gente se diverte, são interessantes, mas realmente as produções em que Agatha Christie se destaca mais são nos romances, e são realmente os meus favoritos. Então, em 1947, Agatha Christie fez essa compilação com esses contos, e o mais interessante é que não tem só apenas os 12 contos aqui dentro de Os Trabalhos de Hércules. A gente tem uma introdução também, que vai introduzir exatamente esses 12 trabalhos de Hércules, fazendo assim alusão aos 12 trabalhos de Hércules, do Hércules, semideus grego ali, a mitologia grega, né? Interessante observar que o livro é dividido nesses 3 capítulos. Cada conto é um capítulo mais essa introdução. Nesse capítulo de introdução a gente tem ali Hercule Poirot conversando com um conhecido, esse conhecido mencionando assim o quanto a pessoa pode carregar um peso muito grande em relação ao nome que foi inspirado personalidade, em alguém famoso, assim. Tal como Hercule Poirot foi inspirado, assim, no deus grego, o nome de Hércules, né? Então esse conhecido de Poirot acaba fazendo essa crítica, ironizando o nome de Hercule, mostrando, assim, o quão diferente o Hercule Poirot é do deus grego Hércules. Enquanto Hércules é uma figura bonita, emblemática, poderosa, forte, a gente tem ali Hercule Poirot, uma figura extremamente mirradinha, gordinha, baixinha, enfim, feia. Então Hercule Poirot acaba ficando muito reflexivo com essa observação, acaba indo estudar a mitologia grega. Então ele descobre que tem sim algumas semelhanças com o deus grego Hércules. Por exemplo, ele salva algumas pessoas de suas mazelas ali, de seus problemas. Ele soluciona os problemas de algumas pessoas, tal como Hércules. É aí que ele toma como meta resolver 12 trabalhos, né? Pegar 12 casos para solucionar. Esses seriam supostamente os seus 12 últimos casos, porque ele finalmente, né, iria se aposentar. E é interessante esse detalhe porque a gente sabe, como leitores de Agatha Christie, a gente sabe que Hercule Poirot tá sempre se aposentando, tá se aposentando ou já está aposentado, mas nunca realmente se aposentou. E sempre tem ali algum caso para resolver, algum mistério para solucionar. De certa forma eu encarei como se fosse uma brincadeira de Agatha Christie, porque aí ela menciona isso tipo pra fazer uma graça com o leitor, porque a Agatha Christie ela é muito cheia de humor, ela tem um humor muito sutil e muito engraçado também. Então ela faz essa menção a essa aposentadoria que nunca se concretiza realmente. Mas, enfim, voltando aqui aos Trabalhos de Hércules, a gente tem ali uma tentativa de Hercule Poirot se aposentar, solucionando assim os 12 últimos casos. A gente tem aqui, né, os 12 casos que o Hercule Poirot vai solucionar, que fazem uma alusão direta ou indiretamente ou metaforicamente aos casos dos Trabalhos de Hércules. Eu confesso que esses títulos aqui eram tão bizarros que eu nem sequer me dei o trabalho de prestar atenção nesses títulos. Porém, durante contos que a gente ia lendo, a Agatha Christie sempre fazia relação do caso que ele pegou, do caso que ele solucionou aos Trabalhos de Hércules. Então a gente conseguia compreender a relação dos Trabalhos de Hércules com aquele caso que Hercule Poirot pegou para solucionar.
Interessante observar que os casos que a gente encontra aqui, que o Hercule Poirot vai trabalhar, são bastante diferentes dos casos que a gente vê ali nos romances de Agatha Christie, né? E são assim, eu realmente me assustei um pouco porque os trabalhos de Hércules trazem contos muito esquisitos, assim, totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver Hercule Poirot investigar. Apesar disso soar estranho, enquanto eu lia, não parecia ser casos originais, assim. E Hercule Poirot não parecia ser casos em que eu consideraria que Hercule Poirot fosse trabalhar, somente porque eu tenho muito preso assim em mim casos em que eu vejo Hercule Poirot trabalhando nos romances, né? Parecia assim muito esquisito, muito estranho, mas apesar dessa estranheza, muito interessante acompanhar Hercule Poirot trabalhando em casos, investigando casos, totalmente ali fora da zona de conforto, assim, do meu conforto, assim, de ver ele trabalhando. E é muito interessante ver como ele vai conduzindo cada investigação, as pistas que ele vai lendo, né? Fiquei em alguns casos aqui que a gente tem, fiquei muito assim impressionada como esses casos se pareciam com casos que eu acho que Marple faria um papel melhor, assim. A gente vê Hercule Poirot tendo que investigar, assim, desaparecimentos, tendo que investigar roubos, tendo que investigar motivos, assim, de algumas fofocas de uma cidade, assim, do interior, tendo que investigar, assim, fraude, tendo que investigar mentiras, tendo que investigar até cultos religiosos e drogas, contrabando de drogas, tráfico de drogas. Então, são casos completamente diferentes daqueles casos que a gente vê nos romances de Agatha Christie, em que Hercule Poirot comumente trabalha. Mas assim, foi sensacional acompanhar esses casos tão diferentes assim, dessa zona de conforto que a gente, leitor, já estava habituado. São casos assim bem bizarros também, sabe? E eu achei muito impressionante a criatividade de Agatha Christie, a forma como ela vai arquitetando cada um desses casos e fazendo Hercule Poirot investigar, inclusive casos em que ele tem que investigar fora do país, né? Vai, viaja e tem uma ligação, apesar de que esses contos tivessem sido lançados e publicados individualmente em épocas distintas, esses contos têm uma ligação muito grande, porque enquanto em um conto do começo do livro a gente tem uma personagem, lá no final do livro, em um outro conto mais adiante, a gente tem a mesma personagem participando novamente. Também a gente tem uns contos que se interligam, porque enquanto ele investigava um caso, ele teve que viajar para o exterior, né? E lá ele acabou pegando outro caso, né? Então a gente vê uma ligação muito grande, muito íntima entre esses contos. Não é algo assim totalmente aleatório, mesmo que esses contos tivessem sido publicados individualmente, em épocas diferentes. Particularmente eu não gostei de todos os contos. Então teve alguns que eu gostei muito, outros que eu gostei, foi ok, outros que eu achei bem maçantes. Enfim, os meus contos favoritos aqui, os trabalhos de Hércules, o primeiro, o Leão de Nemeia. Eu achei muito engraçado porque a Agatha Christie, ela brincou assim, do leão com um cachorrinho. Era um caso de desaparecimento de cachorros. Então eu achei muito engraçado. Apesar do caso não ser assim muito marcante, mas a resolução foi muito gostosa. Outro conto que também se tornou um dos meus favoritos foi A Hidra de Lerna, que é o segundo conto, que aqui tem, que eu achei muito parecido com contos em que eu direcionaria para Miss Marple, porque é um conto de uma fofoca que vai circulando ali numa cidade e que um doutor está ali extremamente envolvido e ele está se sentindo muito incomodado. Ele vai procurar o Hercule para tentar solucionar isso, para tentar ver como que pode acabar com essas fofocas. O próximo conto que eu achei muito legal foi o Javali de Erimanto. Esse aqui é o caso em que o Hercule Poirot vai para o estrangeiro. Então, esse conto aqui, particularmente, eu achei sensacional. Eu gostaria muito que esse conto não tivesse sido um conto, tivesse sido um romance, porque tem pano pra isso. O conto mesmo é bom, é interessante a ideia, a ambientação e tudo. Seria um excelente romance no estrangeiro de Agatha Christie. Mas como é um conto, foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido, não teve tantas pistas assim. Eu acho que teria funcionado bem mais se tivesse sido um romance, sabe? Outro conto que eu gostei muito foi As Aves do Lago Estirpe.
Stymphali. Esse aqui, gente, é muito engraçado, sabe? Porque a gente tem ali um personagem que ele é muito bom, ele é muito ingênuo também. Ele acaba sendo alvo de chantagem de outras pessoas. Então ali totalmente enganando ele. E eu achei super engraçado. Eu adorei. Porque tem toda uma crítica, tem toda uma reflexão de como as aparências às vezes enganam as pessoas. E outro ponto que eu acho que eu gostei muito e que eu colocaria a Miss Marple para solucionar seria o Touro de Creta. Porque aqui a gente tem esse caso em que a mulher vai procurar Hercule Poirot porque o noivado dela acabou, né? O noivo tá ali terminando o noivado. Eu achei muito engraçado também. Foi um dos casos, um dos contos que eu gostei muito aqui. E só tem mais um outro conto que eu também amei demais, gente. Os Rebanhos de Geryon. Esse conto aqui é onde o Hercule Poirot vai ter que investigar ali um culto religioso que tem umas coisas muito esquisitas acontecendo. Então esse conto aqui é o que traz a personagem do primeiro conto, ela volta nesse conto aqui. Foi o que me chamou mais a atenção, que eu amei assim, foi essa interligação entre os contos. Eu gostei muito de Trabalhos de Hércules. Achei que eu fosse gostar mais, porém gostei. É um livro bastante ok de Agatha Christie. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Terminamos os Trabalhos de Hércules e o próximo livro que a gente vai ler aqui no projeto é A Maldição do Espelho, né? Esse livro aqui eu pretendo vir conversar com vocês até o final desse mês também, né, de maio. É isso, já fica também aqui o convite para quem quiser acompanhar essa jornada comigo. A gente vem no final do mês conversar, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau!